Gravando, gravou. Oi, pessoal, tudo bem? Eu vou fazer uma revisão da matéria de idade contemporânea, uma parte da idade contemporânea. Eu continuo essa revisão na semana que vem, abordando outros momentos da história. Mas na aula de hoje, vou fazer uma revisão comentando algumas questões da Católica e do CEUB. E na semana que vem, eu comento da UNB. Ok? E as questões, são 5 questões, mas dá para a gente falar muita coisa em cima delas. São 2 que falam sobre a Revolução Francesa, uma que fala sobre imperialismo, a outra sobre as origens da Primeira Guerra Mundial e uma outra que fala sobre a formação da União Soviética. Temas assim clássicos, né, tradicionais nos vestibulares. Ok? Vocês têm essas questões aí num documento separado, né, no documento Word, que é o que eu tenho aqui no computador, né, que eu vou ler com vocês, fazendo os comentários. Então vocês vão acompanhando aí por esse documento. Beleza? Bom, a primeira questão é uma questão da Católica, sobre a Revolução Francesa. O comando diz o seguinte, olhem só. A Revolução Francesa transformou radicalmente tanto o saber a respeito da política quanto a prática. A classe burguesa ascendente, impedida pela aristocracia de governar durante o antigo regime, a partir de argumentos tradicionais ou religiosos, impôs uma nova maneira de ver o mundo, fundamentada na razão e na observação da realidade. Considerando essa nova forma de compreender o mundo e os princípios construídos a partir da Revolução Francesa, assinale a alternativa correta. Muito bem. Vamos fazer um comentário primeiro do comando. Olhem só. Quando ele fala assim, ó, que a burguesia ascendente era impedida pela aristocracia de governar durante o antigo regime, ele já está falando, né, daquela explicação considerada clássica a respeito das origens da Revolução Francesa. De acordo com essa visão, o antigo regime na França, caracterizado pelo absolutismo, por uma estrutura social estamental, primeiro estado clero, né, segundo estado a nobreza, terceiro estado o povo, que incluía a burguesia, o antigo regime marcado pelo conservadorismo, pela associação entre igreja e Estado, uma religião oficial, no caso da França era a religião católica, uma forte censura, uma sociedade basicamente agrária, né, com muito regulamentada, né, por exemplo, as corporações de ofício, de base artesanal, que impediu investimentos em indústrias, pelo menos nas cidades. Então, de acordo com essa visão, o antigo regime era uma barreira aos interesses da burguesia, sobretudo a liberdade econômica, né, a ideia de poder ter liberdade para investir, né, o seu capital em indústria, em outras atividades, e liberdade econômica dependia da isonomia, da igualdade diante da lei, da igualdade jurídica, coisa que não havia no antigo regime. E para assegurar a igualdade jurídica e a liberdade econômica, seria necessário participar do governo, elaborando leis, que todos teriam que obedecer, inclusive o rei. Então, de acordo com essa visão, para a burguesia assegurar seus interesses econômicos, ela precisava modificar a estrutura política da França. Substituir o antigo regime, ou melhor, o absolutismo, por um governo limitado pela lei, um governo representativo, de preferência, né, pelo menos no início da Revolução Francesa, de preferência uma monarquia parlamentar, ao estilo, né, da monarquia britânica. Depois é que, ao longo da Revolução, ganhou força um projeto republicano, mas no início a ideia era uma monarquia, né, representativa, uma monarquia parlamentar, com igualdade diante da lei, assegurando a propriedade privada, assegurando o respeito aos contratos, né, garantindo o trabalho livre. O trabalho livre, assalariado, pelo menos na metrópole, lá na França. A escravidão podia até continuar nas colônias. E com isso a burguesia teria espaço político. Acabaria-se com isso, com essas medidas, os privilégios da nobreza e do clero, né, da aristocracia, o absolutismo do rei, seria estabelecido um Estado laico, garantindo a liberdade de pensamento, a liberdade política, a liberdade religiosa, haveria liberdade para investimento, liberdade econômica, um ambiente propício, favorável aos investimentos, ao lucro, ao capitalismo. Então essa é a chamada visão clássica da Revolução Francesa, que, eu já falei para vocês, é a visão dos vestibulares, de todos os vestibulares. Né? Que a Revolução foi causada, sobretudo, por esse choque entre uma burguesia em ascensão, que estava em ascensão porque, mal ou bem, o antigo regime permitiu o desenvolvimento do comércio na
na França, né, formou-se uma burguesia desde a Idade Média, desde a Baixa Idade Média. Então essa burguesia em ascensão se chocou com aquela estrutura semi-feudal, aquele antigo regime absolutista aristocrático que era uma barreira à plena criação de um regime favorável ao capitalismo. Ora, essas ideias defendidas pela burguesia a respeito de um novo regime são ideias que depois foram chamadas de ideias liberais. Então a Revolução Francesa, sendo analisada como uma revolução burguesa, mobilizou o povo, teve participação popular, mas foi essencialmente uma revolução burguesa, porque o projeto final da Revolução concluído foi um projeto que favoreceu o capitalismo, então nesse sentido é que é considerado uma revolução burguesa. Como as ideias defendidas pela burguesia são ideias que depois passaram a ser chamadas de ideias liberais, a Revolução Francesa também costuma ser caracterizada como uma revolução liberal. Repare, não havia ainda a palavra liberal, liberalismo no sentido político, mas as ideias políticas e econômicas defendidas, né, pela burguesia, ou defendidas pela Revolução, que marcaram o regime criado pela Revolução, podem ser chamadas de ideias liberais. Então a Revolução pode ser chamada também de uma revolução liberal. E como o principal veículo de propagação, de propaganda, dessas ideias que depois foram chamadas de liberais era a filosofia iluminista, é o que aparece no texto, quando fala assim, que a classe burguesa ascendente, a partir de argumentos, a classe burguesa ascendente impôs uma nova maneira de ver o mundo, fundamentada na razão e na observação da realidade. Essa nova maneira, né, de ver o mundo, fundamentada na razão, na observação da realidade, é o iluminismo. Uma corrente filosófica defendendo o pensamento racional, a explicação científica, né, da realidade, por meio da observação, né, dos fenômenos, né, e a partir da observação e estabelecimento de leis científicas, defendendo a liberdade de pensamento, de estudo, de criação, para assegurar o estudo, né, científico da sociedade. E a liberdade de pensamento teria que ser assegurada pela lei. Então vai depender também de uma liberdade política. E acreditando que é possível mudar a sociedade, criar uma nova sociedade melhor, assegurando o progresso, por meio desse novo regime. Por isso que é muito comum a gente encontrar nos vestibulares aquela ideia de que a Revolução Francesa ela foi inspirada pelo Iluminismo, então que o Iluminismo foi a propagação do Iluminismo, a difusão do Iluminismo foi uma das causas da Revolução Francesa, ou que o Iluminismo foi a visão burguesa de mundo, né, utilizada na Revolução Francesa, quer dizer, a Revolução Francesa foi uma revolução inspirada no Iluminismo, né? Isso é uma visão, pessoal, muito comum nos vestibulares. A gente tem que levar isso em consideração. Para nós não importa as discussões historiográficas, até que ponto essa visão é correta ou não, está ultrapassada ou não. Assim, em termos concretos de vestibular, que é o que nos interessa, é a visão que vocês vão encontrar. Beleza? Então, considerando essa nova forma de compreender o mundo, o iluminismo e os princípios construídos a partir da Revolução Francesa, assinale a alternativa correta. Ok. Então, vamos ver. A. Com a Revolução Francesa foram alcançados plenamente os princípios de liberdade, fraternidade e igualdade na França e na Europa. Está errado. Porque uma coisa eram os objetivos da Revolução no início, outra coisa foi o resultado. A Revolução Francesa, na sua dinâmica, primeiro estabeleceu uma monarquia parlamentar, garantiu a isonomia, criou, né, estabeleceu uma Constituição de 91, um regime liberal, mas que não era democrático, porque o voto era censitário, baseado na renda. Mas, enfim, no primeiro momento assegurou liberdade política, liberdade de expressão, né, liberdade econômica. Só que na dinâmica da Revolução, essa monarquia fracassou, ela foi derrubada em 1792, 3 anos depois do início da Revolução Francesa, uma república foi instalada, muito instável, né, uma ala mais radical, os jacobinos, que afirmavam representar o povo, assume o poder, instala uma ditadura revolucionária para poder enfrentar os problemas que a Revolução, os problemas que ameaçavam a Revolução naquele momento, guerra civil, invasão estrangeira, crise econômica, né, os jacobinos instalam aquele terror jacobino, a ditadura do Comitê de Salvação Pública, encabeçado pelo deputado Robespierre, tudo em nome do povo, né? Vence a guerra civil, salva a revolução de uma conquista externa, né, da invasão estrangeira, mas no final os jacobinos acabaram derrubados, né? E uma ala mais moderada acaba assumindo o poder e instala uma república liberal, também com voto censitário.
onde a maior parte da população não tinha condições de votar, porque não tinha renda, né, para poder votar. E eu estou falando de homens, porque as mulheres não adquiriram direitos políticos durante a Revolução. Só que esse regime liberal chamado diretório, como a gente viu, também fracassou, pessoal. Não deu certo. Foi marcado pela instabilidade. A guerra externa continuava. A França ficou livre da invasão, mas a guerra externa, né, a guerra internacional, a guerra na Europa, continuava. E no final, no meio daquela crise, o Napoleão Bonaparte dá um golpe de Estado e instala uma ditadura disfarçada de regime republicano, consulado, né? Depois na forma monárquica, o Império Napoleônico conquista grande parte da Europa, leva elementos da Revolução Francesa. Napoleão consolida a Revolução no sentido econômico, administrativo e jurídico, mas não no sentido político, porque o regime de Napoleão foi uma ditadura, né? Então, no final, a Revolução não consegue criar um regime de liberdade política. Tenta, em alguns momentos chegou a ser instalado, mas ele acaba fracassando. Outra coisa, a plena isonomia, a igualdade de direitos, né, do ponto de vista político, também não é instalada, porque o voto foi censitário o tempo todo quando existiu o voto. Tirando um breve momento ali antes dos jacobinos assumirem o poder, que realmente teve um sufrágio universal, mas a exceção à regra geral. Predominou de 1791, quando veio a Constituição, a primeira Constituição, até a queda de Napoleão, o que predominou foi o voto censitário, né, baseado na renda. E outra coisa, o item fala que foram alcançados plenamente os princípios de liberdade, fraternidade e igualdade na França e na Europa. Não, Napoleão conquista, né, boa parte da Europa e acaba com a liberdade daqueles povos, impõe governos pró-França, então irmãos do Napoleão governando alguns territórios, generais de Napoleão, né? Enfim, acaba com a liberdade daqueles povos. Então o item está errado. A Revolução Francesa não alcançou plenamente os princípios da liberdade e da igualdade, nem na França e nem na Europa. E olha que estou falando de igualdade política, porque o item é muito vago, né? Quando fala igualdade, a gente poderia imaginar igualdade econômica, social. Aí que vai estar errado mesmo, né? Então o item A está errado. B, com fortalecimento da burguesia e, consequentemente, do sistema capitalista, vamos lá, o princípio da igualdade ficou estabelecido entre todos os cidadãos franceses, que passaram a formar uma classe social única. Claro que não. A isonomia, a igualdade diante da lei do ponto de vista jurídico de justiça, não do ponto de vista político, do ponto de vista jurídico de justiça, não igualou economicamente ou socialmente, né, os grupos na França. Ao contrário, cria uma sociedade moderna, capitalista, mas que mantém a divisão de classes, né? Burguesia, proletariado, classe média, camponês. Então não surgiu uma única classe. Não faz sentido isso. Está errado. C. Embora a Revolução Francesa tenha estabelecido a igualdade econômica entre todos os cidadãos, já está errado, pessoal. Não estabelece a igualdade econômica. Mantém ou aperfeiçoa, né, a divisão em classes. Tem estabelecido a igualdade econômica entre todos os cidadãos. O direito à participação política permaneceu restrito ao grupo social dos nobres, não. O direito à participação política ficou limitado a quem tinha dinheiro. A maior parte da nobreza na França ou foi morta ou fugiu. Então a burguesia, né, passa a ser a nova elite econômica da França. Surgiu uma categoria na época do Napoleão que foi chamada de os notáveis. E a base econômica desses notáveis era sobretudo a posse da terra, mas não era mais a nobreza não, porque era uma terra que, ou era a terra da igreja que foi confiscada e foi vendida para burgueses que compraram terras de nobres decadentes e tal. Então os notáveis eram, na verdade, uma classe capitalista que controlava terras e controlava cargos importantes, né, aí no Estado napoleônico. Isso aí virou a nova elite. Mas não era uma nobreza. Era, na prática, uma burguesia que tinha uma parte dela, uma base agrária, né, e uma base em outras atividades. Então está errado, né? O poder político passou para as mãos da burguesia. D. A exploração dos servos pelos senhores foi totalmente eliminada pelo princípio da fraternidade. O novo modelo se estabeleceu sobre o regime de reciprocidade entre patrões e operários, com salários mais justos e lucros compartilhados entre todos. Não está errado. O que essa questão está cobrando de nós é o seguinte: a noção de que a Revolução Francesa, por mais que ela tenha sido importante historicamente no ideal de democracia, de criação de um Estado de soberania popular, ela moderniza a França sai modernizada da Revolução. A Revolução, na verdade, criou um regime
capitalista, mas assim, daquela primeira fase do capitalismo. Não é o capitalismo de hoje, com welfare state, estado de bem-estar social, leis sociais, legislação trabalhista, né, democracia, não. Era aquela fase inicial de um capitalismo que estava nascendo, sem legislação social, jornadas de trabalho, né, para o proletariado muito longas, salário muito baixo, né, o direito político não tinha para a maior parte, né, dos trabalhadores, porque eles não tinham renda. Então está cobrando de nós a noção de que a França substitui o antigo regime por um regime social e econômico mais moderno, que é o regime capitalista, mas que esse regime não era democrático e não significava necessariamente que os trabalhadores foram beneficiados por esse regime, seja do ponto de vista político, do ponto de vista, né, econômico e social. Então, quer dizer, uma visão, na verdade, é uma questão com uma visão muito negativa da Revolução, né? Está destacando só os pontos negativos da Revolução. Agora, a servidão foi abolida, ok? Então, quando fala da exploração dos servos, realmente ela foi abolida. Oficialmente, legalmente, a servidão não existia mais na França. A escravidão foi abolida pelos jacobinos em 1794, no meio daquela revolução no Haiti, mas o Napoleão restaurou a escravidão, né? E a escravidão nas colônias só seria abolida novamente aí na década de 1840. Então, o item está errado quando fala de criar um regime de reciprocidade entre patrões e operários, não, porque os patrões, a burguesia, tinha mais direito político, né, que a classe operária, e o salário não era justo, né, e muito menos o lucro era compartilhado entre todos. Tá? Então a resposta só pode ser a letra E. Vamos ver o que é que diz a letra E. O fim da servidão estabeleceu uma liberdade apenas formal, que desaparece diante da necessidade de sobrevivência dos trabalhadores, que recebem um pequeno salário em troca de longas jornadas de trabalho. É o que eu falei, quer dizer, uma visão negativa da Revolução. Acabou com a servidão, foi instituído o trabalho livre, mas o trabalhador livre não tinha meio de produção, não tinha indústria, não tinha capital, vai ter que trabalhar para um patrão em troca de um salário muito baixo, sendo super explorado. Então, até aquela ideia de que a Revolução Francesa ela foi incompleta, ela estabeleceu um princípio de isonomia, um princípio de Estado moderno, mas sem democracia, né, sem igualdade social, né, sem justiça social. Mas está certo, né? Foi o que aconteceu. Estabeleceu um regime moderno capitalista, um proletariado vivendo uma situação muito precária, né, do ponto de vista econômico, né, do ponto de vista social. A resposta é a letra E. Ok? 17 minutos, não quero deixar muito longo o vídeo não, senão fica difícil carregar. Mas a segunda questão é sobre a Revolução Francesa. Vamos comentar essa questão. Quando terminar, eu passo para um outro vídeo. Interrompe e a gente recomeça outro vídeo. Ok? Questão 2 da Católica fala assim, ó. Ao longo do século XVIII, vários intelectuais franceses elaboraram um pensamento que questionava a sociedade comandada pelos monarcas absolutos. Os intelectuais franceses são os iluministas. E recusavam por completo inúmeras instituições que sobreviviam desde os tempos medievais, como a servidão. Um helicóptero passando aqui, como eu moro perto do hospital de base, aí tem um helicóptero dos bombeiros trazendo gente ferida. Vamos ver se passou o barulho. Passou. Tinha início a Revolução Francesa. A respeito da Revolução Francesa, assinale a alternativa correta. A. Foi o marco inaugural do mundo ocidental nos tempos contemporâneos. Verdadeiro, né? A Revolução Francesa, em 1789, é considerado o início simbólico da Idade Contemporânea. Lembrando que ela ocorreu praticamente simultânea a dois eventos. A Revolução Industrial Britânica, que geralmente historiadores consideram que começou na década de 1780, que é um outro marco tão importante quanto a Revolução Francesa, né, para simbolizar o início da época contemporânea. Só que não tem uma data precisa para a Revolução Industrial na Grã-Bretanha, por volta de 1780. E a Revolução Francesa a gente pode colocar 1789, né, 14 de julho, que era da Bastilha e tal. Outro acontecimento foi a independência dos Estados Unidos, né, que foi antes, né, a proclamação da independência no dia 4 de julho, né, de 76, e a Revolução Americana, com a independência sendo reconhecida pela Grã-Bretanha, concluída em 1783. Aliás, com a ajuda, né, da França, como a gente viu, os franceses ajudaram os americanos na independência. Porém, lembrando que na ordem cronológica, primeiro veio a independência dos Estados Unidos, depois é que veio a Revolução Francesa. Entre as duas revoluções, começou a Revolução Industrial na Grã-Bretanha. Mas ele trata a correta. Vamos ver por que o resto está errado. B. A Revolução Francesa baseou-se na desobediência civil e na resistência pacífica dos trabalhadores franceses. Aí vai estar errado. A Revolução Francesa foi uma revolução ultraviolenta.
Violência foi a marca da Revolução Francesa, da queda da Bastilha, né, até a tomada do poder por Napoleão. C, então está errado. C. Os ideais pregados pela Revolução foram sufocados pela burguesia francesa. Não. Os ideais da burguesia francesa que vão servir de base para a criação do novo regime, né? Isonomia, ainda que limitada, liberdade econômica, né? Fim do antigo regime. D. Os revolucionários franceses defendiam um Estado absolutista. Não, pessoal, a Revolução foi feita contra o Estado absolutista, contra a monarquia absolutista do Luís XVI. E o alto clero e a nobreza apoiavam a luta pelo fim dos privilégios. Não, os privilégios eram do alto clero e da nobreza, que compunham a aristocracia. Era a burguesia, o terceiro estado, que lutava contra os privilégios. Então a resposta é a letra A. Ok? Deixa eu fazer uma pausa, aí eu já retorno na outra gravação.